Olá pessoal, professora Rose, disciplina Projeto Empreendedores. Mais um encontro com vocês. Neste encontro nós iremos discutir as características empreendedoras. Vamos ter ao final da aula uma atividade sobre a indústria Leontex para identificar as características empreendedoras no ambiente de trabalho. Vamos discutir as diferentes formas de empreender. Na verdade, vocês vão conhecer as diferentes formas de empreender a partir desta videoaula. E para iniciar, o grande questionamento é: você é um empreendedor? Você acha possível desenvolver características e comportamentos empreendedores de sucesso? Será que você possui as 10 características de um empreendedor de sucesso, segundo a ONU e o Sebrae? Características que nós já trabalhamos na aula Como Ser um Jovem Empreendedor. Se você não é um empreendedor e pretende empreender, independente de seu modelo de negócio, esta é uma aula indispensável. Vamos lá? Importância de sermos empreendedores. Ele promove o crescimento econômico, melhora a condição de vida das pessoas, gera mais empregos e com isso vem o aumento de renda da população. Já no empreendedorismo organizacional, você tem responsabilidades para com a empresa que trabalha e, claro, com você mesmo. Vejam bem a importância de sermos empreendedores. O empreendedorismo é diretamente responsável por produzir riquezas de um país. Porém, as atitudes empreendedoras também podem produzir bem-estar social, apresentando solução para muitas mazelas, já que o conceito de empreendedorismo é muito mais amplo que a simples ideia de abrir um negócio. Atitudes empreendedoras podem estar ligadas à ideia de encontrar soluções para problemas de uma sociedade. Essas atitudes podem partir tanto das empresas, através de suas políticas de responsabilidade social, quanto da sociedade civil, com a criação de instituições com objetivos sociais. Para entendermos melhor a importância de sermos empreendedores, vamos conhecer, ou melhor, vamos rever as características empreendedoras no ambiente de trabalho, tendo em vista que nós já trabalhamos essas características em outro momento, certo? As características empreendedoras no ambiente de trabalho. Pessoal, durante muito tempo se acreditava que se nascia empreendedor ou não tinha como se desenvolver um empreendedor. Essa tese caiu por terra quando estudiosos do empreendedorismo e do comportamento humano começaram a mapear comportamentos empreendedores e identificaram que era possível sim desenvolver uma atitude empreendedora, certo? Diante desses estudos, eles dividiram, essas características de comportamento empreendedor em dois grupos. O grupo de planejamento, Então, nesse grupo de planejamento, nós encontramos os comportamentos de busca de informação. Esta característica, a busca de informação, envolve a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio, onde o empreendedor envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado, investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços e busca a orientação de especialistas para decidir. A persistência desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso,
O empreendedor não desiste diante de obstáculos. Reavalia e insiste ou muda seus planos para superar objetivos. Esforça-se além da média para atingir seus objetivos. O comprometimento. Esta característica envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os clientes. A atitude empreendedora aparece quando o empreendedor traz para si mesmo as responsabilidades sobre seu sucesso e seu fracasso. Atua em conjunto com a equipe para atingir seus resultados. Coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo. A busca de oportunidade e iniciativa. O empreendedor desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços e tem atitude de proatividade. Proatividade, vejam bem, nós já ouvimos essa palavra em outros momentos. Busca possibilidades de expandir e aproveita oportunidades incomuns para aplicar em seus negócios. Exigência de qualidade e eficiência. Aqui aparece a disposição do empreendedor para fazer sempre mais e melhor. Ele tem a característica de melhorar continuamente seu negócio ou seus produtos, satisfaz e excede as expectativas dos clientes, cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade, correr riscos calculados. Nesta situação, o empreendedor assume desafios e responde por eles. O comportamento aqui é procurar e avaliar alternativas para tomar decisões, buscar reduzir as chances de erro e aceitar desafios moderadores com boas chances de sucesso. Planejamento e monitoramento sistemático. Ele desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva, com os prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. O empreendedor com essa característica bem trabalhada enfrenta grandes desafios, age por etapas, adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado, acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento da tomada de decisão. Planejamento e monitoramento. Essa é a última característica dentro do grupo do planejamento. Então, o planejamento e o monitoramento sistemático. Ele desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva, com os prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. O empreendedor com essa característica bem trabalhada enfrenta grandes desafios, age por etapas, adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado, acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento de tomada de decisão. E agora nós vamos para o último grupo, que é o grupo que reúne o conjunto do poder. Reúne os comportamentos que são a persuasão e rede de contatos e a independência e a autoconfiança. Então, a persuasão e rede de contatos, este comportamento engloba o uso de estratégia para influenciar e persuadir pessoas, convencer pessoas e se relacionarem com pessoas-chave que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. Assim, o empreendedor cria estratégias para conseguir apoio para seus projetos, obtém apoio de pessoas-chave para seus objetivos, desenvolve redes de contato e constrói bons relacionamentos comerciais. Independência e autoconfiança. O empreendedor desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. O empreendedor
que possui essa característica confia em suas próprias opiniões, mais do que nas dos outros, é otimista e determinado, que é uma das características da pessoa proativa. É otimista e determinado, mesmo diante da oposição, transmite confiança na sua própria capacidade. Bom, finalizando sobre as características empreendedoras no ambiente de trabalho, o empreendedor, gente, com as características e competências empreendedoras bem desenvolvidas, geralmente tem a capacidade de perceber oportunidades de negócio com mais facilidade e antes do senso comum. Estas oportunidades podem estar relacionadas a criar um novo negócio, reinventar ou inovar num negócio. Diria até que são responsáveis por transformar valores de uma sociedade. Com base nas características empreendedoras no ambiente de trabalho, o grande questionamento é: qual o perfil profissional que o mercado de trabalho valoriza? Vamos pensar? O perfil profissional que o mercado de trabalho valoriza tem que ter protagonismo. Na vida corporativa, ter protagonismo significa assumir responsabilidade pela sua própria evolução profissional. Quando um profissional é protagonista da sua carreira, ele não delega seu desenvolvimento à empresa ou ao próprio chefe. Esse profissional assume responsabilidades, tem comprometimento com entregas e tem também autoconfiança para tomar decisões. Ele sabe que atingir uma meta anual ou conquistar uma promoção depende principalmente de sua atuação e não de variáveis externas. O perfil do profissional atual é pautado na autonomia crescente, que tem tudo a ver com o protagonismo. Isso vai além de tomar iniciativas. Os gestores esperam, ao contratar novos colaboradores, que eles desenvolvam essa independência para que não seja necessária aquela velha dinâmica de ser cobrado e demandar constante supervisão. Os profissionais do futuro se desenvolvem de forma autônoma para agregar dinamismo à sua própria rotina. Desenvolver habilidades diante dos desafios, tornando-se também mais responsáveis pelos seus próprios resultados. Profissionais autônomos são desejados pelas empresas porque normalmente têm alta produtividade e são capazes de gerar confiança e economia de tempo para os seus pares. Mesmo os líderes podem se sentir mais confortáveis em delegar tarefas. O perfil profissional que o mercado valoriza tem que ter flexibilidade e a capacidade de se adaptar. Flexibilidade é outra característica muito demandada pelas empresas hoje em dia. Mais do que nunca, os profissionais precisam estar dispostos e preparados para lidar com mudanças que ocorrem o tempo todo dentro e fora das empresas. É comum, por exemplo, que uma pessoa assuma uma função que até então era exercida por uma equipe inteira. Os quadros estão cada vez mais enxutos. Essa característica também é importante para acompanhar as transformações trazidas pela tecnologia em praticamente todos os segmentos. É preciso estar aberto para acompanhar as mudanças e se adaptar a elas. Segundo Cynthia Bresson, às vezes será preciso desempenhar várias tarefas. Essa questão de descrição de cargo está em desuso. O futuro é de um profissional com foco técnico, mas que também seja mais disponível e flexível, diz. Com os avanços tecnológicos, o mercado tem enfrentado grandes mudanças e de forma rápida. Assim, as necessidades dos clientes mudam, as estratégias das empresas se transformam, e um profissional engessado
é a última coisa que as organizações querem. Portanto, um profissional flexível é aquele que sabe lidar com as adversidades de forma assertiva, que sabe mobilizar os recursos da organização e propor ideias diferentes, além de compreender os riscos e trabalhar para gerar resultados e estratégias distintas. O perfil profissional que o mercado valoriza tem que ser proativo, tem que ter proatividade. E proatividade é uma competência que está em alta há bastante tempo no mercado e parece não sair de moda. De forma geral, ser proativo significa trazer soluções para qualquer tipo de problema, dos mais simples aos mais complexos. Porque as empresas querem pessoas que resolvam as questões que estão impedindo o bom andamento dos processos. A proatividade é a capacidade de antecipar situações, estando preparado para lidar com elas antes mesmo de que aconteçam. Assim, é possível antever um problema e planejar sua solução de forma independente, sem que ninguém precise lhe dizer o que fazer. O profissional proativo é aquele que não espera ordens para se movimentar. Ele vê uma torneira pingando e, ao invés de procurar o seu superior para saber o que fazer, fecha por conta própria. Um empregado de atitude consegue criar projetos inovadores por iniciativa própria, capazes de ajudar a empresa. E está sempre disposto a ajudar seus colegas sem que ninguém precise lhe pedir. O profissional proativo também está constantemente se aprimorando, estudando e treinando para se destacar em sua área. É alguém que está sempre em ascensão profissional, muito à frente dos seus colegas de trabalho. Bom, finalizando o perfil de profissional que o mercado valoriza, temos a última característica, que é resiliência e inteligência emocional, que é a habilidade de lidar com as próprias emoções. O profissional atual precisa compreender e gerenciar os seus próprios sentimentos. E isso implica em praticar a inteligência emocional, uma capacidade perfeitamente desenvolvível. Ela tem o poder de potencializar a sabedoria das instituições, além de compreender de onde vêm as emoções e quais são as suas energias. Por meio dela, o líder tem total condição para aprimorar os relacionamentos interpessoais. Outro fator que também está presente no perfil do profissional atual. Essa habilidade indica que o profissional se relaciona bem tanto dentro como fora da empresa e em todos os níveis hierárquicos. O resultado dessas duas competências é um profissional que sabe se comportar, gerir suas próprias emoções e, assim, conquistar pessoas com quem pode contar em todos os níveis hierárquicos. Bem, turma, é preciso entender que muitos profissionais carregam bons títulos no currículo, mas se esquecem de apresentar ou desenvolver características e habilidades que integram o perfil profissional tão procurado pelas empresas. Quando não há essa preocupação por parte dos profissionais, as chances de deixar de conquistar aquela tão sonhada vaga aumentam bastante. Isso porque o mercado procura pessoas com competências que vão além do conhecimento técnico. Bom, pessoal, para compreendermos melhor o perfil do profissional que o mercado de trabalho valoriza, vamos identificar as diferentes formas de empreender. Bom,
Além do tipo de empreendedorismo individual, que inclui de negócios informais até as franquias famosas, destacamos mais 2 tipos de empreendedorismo. Eles possuem relevância para o cenário brasileiro e podem ser sua próxima investida. Em tempos de crise, o empreendedorismo surge como uma luz no fim do túnel, com a promessa de ser uma atividade capaz de gerar empregos. Empreender também se torna uma maneira de se manter em movimento em tempos de estagnação do mercado. Por isso, vejam as características dos principais tipos. Então, vamos ver quais são os principais tipos de empreender e suas características. Empreendedorismo de negócios. Está associado à criação de novas empresas. Aqui o foco está em se tornar competitivo, conquistar novos clientes e manter o aumento dos lucros constante. Nesta modalidade, o negócio procura sempre atender uma necessidade do mercado. Muitas vezes, o objetivo é alcançado através da inovação de algum processo já existente. Dessa forma, é normal que o empreendedorismo possua um determinado grau de risco associado. Dentro desse contexto, a necessidade de construir um plano de negócio torna-se essencial para uma correta avaliação do empreendimento. Além disso, o plano pode ajudar na captação de financiamento externo. Isso porque é um documento estruturado com os detalhes de vários aspectos de negócio. No empreendedorismo de negócio, gente, vejam bem, são claros os desafios, a competitividade do negócio, a busca dos diferenciais competitivos, de vencer a concorrência, conquistar clientes e alcançar a lucratividade e a produtividade necessárias à manutenção do empreendimento. Então, essas são as características do empreendedorismo de negócio. O empreendedorismo de negócio, que temos como principal exemplo a Cacau Show, como vocês vão ver em seguida. Vamos entender melhor. Exemplo de empreendedorismo de negócio, Cacau Show. Por que a Cacau Show é um exemplo de empreendedorismo de negócio? Aos 18 anos, Alexandre Tadeu Costa já apresentava o perfil empreendedor. Nascido em uma família que havia tido um negócio de venda de doces, ele decidiu resgatar a antiga prática comercial familiar, passou a vender chocolates na zona oeste de São Paulo, usando apenas o seu carro como veículo de distribuição. Mas ele ficou preso somente a esse tipo de negócio? Não, ele foi renovando o seu negócio. Ele foi inovando o seu negócio. E conforme o negócio se desenvolveu, partindo de um catálogo de vendas por encomenda, a empresa cresceu contratando funcionários. Até que em 1996, Alexandre esteve na Bélgica participando de um concurso de chocolates, o que fez com que o seu negócio tivesse uma grande ascensão. Atualmente a Cacau Show é uma franquia líder no segmento, com uma fábrica em Itapevi, em São Paulo, desde 2006 e cerca de 1.000 lojas em todo o país. A empresa é um grande exemplo de empreendedorismo brasileiro. Então, ao se analisar o empreendedorismo corporativo em termos conceituais, as etapas não diferem muito do empreendedorismo de negócio. Na prática, as regras e condições ambientais são bem diferentes. Os fatores fundamentais no processo corporativo são a oportunidade, os recursos que a organização dispõe e que serão alocados para a exploração da oportunidade identificada, e as pessoas, a equipe que colocará tudo isso em prática, ou seja, os empreendedores corporativos. O empreendedorismo social. O principal objetivo é causar impacto social, ou seja, melhorar as condições de vida de uma determinada comunidade e para a sociedade como um todo. Geralmente, essas melhorias ocorrem onde o criador do empreendimento reside. Isto porque irá criar serviços ou bens de consumo
que geram valor na região, permitindo a inclusão social. A grande diferença entre o empreendedorismo comum e o empreendedorismo social é que este não visa apenas lucros expressivos para os investidores. Isto não significa que esses empreendimentos não gerem lucro. O importante é criar valor social que gere benefícios para uma comunidade com necessidades específicas. Outro objetivo do empreendedorismo social é conseguir retirar pessoas da economia informal. Certo? Vamos entender melhor. Empreendedorismo social tem na comunidade o seu principal eixo de atuação. O empreendedorismo social, para ser bem-sucedido, precisa das seguintes ações: preservação das culturas locais, introdução de prática de novas formas de inserção social, incentivo à adoção de comportamentos responsáveis e éticos, e autogestão de renda e emprego. O caminho da cooperatividade em vez de competitividade, da eficiência sistêmica em vez de eficiência apenas individual, do um por todos, todos por um, em vez do cada um por si e Deus por mim. As principais características do empreendedorismo social são: cooperatividade. A produção está voltada para as necessidades do povo e da nação. Predomínio das relações da solidariedade. O foco no desenvolvimento integral dos potenciais materiais e espirituais do ser humano e da humanidade. Promoção de parcerias com organizações sociais, em especial aquelas representativas dos setores sociais mais oprimidos, e com governos locais. Atua na dimensão indivíduo, grupo, coletividade, comunidade e sociedade. E os membros da sociedade são os principais agentes ou sujeitos do desenvolvimento. Como exemplos de empreendedorismo social, nós temos a Ubra. Vamos ver? Vocês devem estar pensando: Ubra? Será que é a mesma coisa que Uber? Vamos ver. Ubra. O tatuador Emerson Lima e o motorista Alvimar da Silva, moradores da Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo, identificaram a oportunidade. Eles criaram um serviço que funcionasse onde a Uber não atende. Olha lá o que nós pensamos quando nós olhamos a palavra Uber. Ao proibir o acesso às áreas consideradas de risco por problemas de segurança, a famosa empresa prestadora de serviço de transporte deixou uma lacuna. Logo, os dois empreendedores resolveram agir. Com uma operação inicialmente de estrutura modesta, o serviço demonstra ter grande potencial de crescimento. Com uma equipe formada apenas por motoristas, moradores da área, a missão da Ubra é chegar em todos os lugares onde a concorrente não chega. Assim, a Ubra acaba por prestar um serviço de natureza social. Finalizando, temos o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. É um empreendedor dentro de uma organização e as características e habilidades necessárias neste caso são as mesmas. Por exemplo, paixão, criatividade, motivação. A diferença principal é que o intraempreendedor não é um empresário e não assume os riscos do negócio. O empreendedorismo corporativo pode ser definido também como sendo um processo de identificação, desenvolvimento, captura e implementação de novas oportunidades de negócios dentro de uma empresa existente. É o processo pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos associados a uma organização existente
criam uma nova organização ou instigam a renovação e a inovação dentro da organização existente. A renovação estratégica refere-se aos esforços empreendedores da organização que resultam em significativas mudanças no negócio ou na estrutura corporativa, bem como em sua estratégia. É a soma da inovação que a organização pratica e desenvolve, de sua renovação e dos esforços para a implementação de novos negócios. Ao se analisar o empreendedorismo corporativo em termos conceituais, as etapas não diferem muito do empreendedorismo de negócios. Na prática, as regras e condições ambientais são bem diferentes. Os fatores fundamentais no processo corporativo são a oportunidade, os recursos que a organização dispõe e que serão alocados para a exploração da oportunidade identificada. E as pessoas, a equipe que colocará tudo isso em prática, ou seja, os empreendedores corporativos. Bem, o intraempreendedor é um funcionário remunerado para promover inovações nos produtos, bens e serviços para o sucesso da empresa. A tendência é que tenha um perfil renovador na cultura organizacional, encontrando novas formas de realizar antigos processos. É comum que esses profissionais sejam bem remunerados nas empresas. Isso ocorre devido ao elevado nível de risco relacionado com o trabalho desenvolvido. Ao repensar processos, produtos, serviços e os projetos da empresa, eles enfrentam situações extremamente desafiadoras. O resultado do trabalho traz melhorias de desempenho, produtividade e pode alcançar vantagens competitivas, ou seja, benefícios para toda a organização. O processo empreendedor geralmente é determinado ou influenciado pelo ambiente, pelas oportunidades e pelos indivíduos empreendedores na organização. O contexto em que a organização está inserida, os conceitos de negócios e valores praticados internamente e os recursos disponíveis. Então, vejam bem, gente, a intensidade empreendedora é determinada por 3 variáveis fundamentais: a inovação, a propensão para assumir riscos e a proatividade. Hein, gente? Olha essa palavra que significa a iniciativa. A prática combinada dessas variáveis é que determinará o grau de empreendedorismo da organização, certo? Portanto, o empreendedorismo corporativo não se limita à inovação, considerada também as dimensões de risco e proatividade. A empresa empreendedora precisa possuir políticas de recompensa e aceitar certas falhas, incentivando as pessoas a buscarem algo diferente, novo, exercitando a criatividade e estando abertas a ideias inovadoras. Como exemplos de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, nós trouxemos aqui o Gmail, né? E por que o Gmail do Google é um exemplo de empreendedorismo corporativo? Não é novidade que a Google permite que os funcionários dediquem parte do tempo para criarem projetos individuais, estimulando o empreendedorismo corporativo. O que talvez você não saiba é que o Gmail foi fruto de um destes projetos. Com o seu desenvolvimento iniciado em 2001 por Paul Batcher, o Gmail se tornou a primeira plataforma online para o envio de e-mails, onde era permitido que o usuário mantivesse todas as mensagens. Isto dentro do limite inicial de 1 GB. O Gmail também foi um dos serviços pioneiros a oferecer um sistema de pesquisa dentro das mensagens. Então, resumindo, tipos de empreendedores.
Além dos tipos de empreendedorismo, há alguns tipos de empreendedores. Além do empreendedor social, o intraempreendedor e do corporativo, estão os seguintes. O individual, são empreendedores iniciantes, caracterizados como microempreendedores individuais, os chamados MEI, aquele que tem, né, o seu pequeno negócio, por exemplo, um ateliê de costura. Nós temos o cooperado, que são empreendedores ligados a cooperativas, certo? Cooperativas, por exemplo, a cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos, né? Os indivíduos se reúnem, fundam uma cooperativa onde todos vão trabalhar da mesma forma e vão ganhar igual. Temos os empreendedores franqueados, que iniciam um negócio a partir de uma franquia. São aqueles que compram uma franquia. Por exemplo, no caso, a franquia da Cacau Show. Aqui na nossa cidade nós temos a Fribal, é uma franquia, e vários outros tipos de empreendedores franqueados. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre as características dos empreendedores e as diferentes formas de empreender. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. Deixem seus comentários, seus questionamentos na nossa página de projetos empreendedores. E agora, vamos estudar, vamos assistir primeiro a aula e somente depois responder a atividade. Bons estudos, fiquem bem, fiquem em casa estudando.